o estudo das cartas de Paulo aos Tessalonicenses, primeira e segunda carta. Mas nós não vamos entrar propriamente hoje na epístola de Paulo aos Tessalonicenses, porque gostaria, neste primeiro estudo, considerar com vocês a plantação da igreja de Tessalônica. Então nós vamos hoje para Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos de 1 a 9, já que vamos estudar as duas cartas que Paulo enviou à igreja de Tessalônica, de Corinto, enquanto ele estava em Corinto. É importantíssimo olharmos o registro bíblico da plantação desta igreja. Então, Atos 17, de 1 a 9. Está escrito assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Então eu gostaria hoje de analisar com os irmãos a plantação desta igreja de Tessalônica. É sabido de todos vocês que depois da primeira viagem missionária que Paulo fez na região da Galácia, entenda-se Galácia do Sul, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, houve o concílio de Jerusalém. Isto porque desceram alguns membros da seita dos fariseus, lá de Jerusalém, e informaram aos crentes recém-recebidos na igreja, que eles não poderiam ser salvos, se eles não fossem circuncidados, se eles não guardassem a lei de Moisés. Em outras palavras, esses judaizantes estavam dizendo que só a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Quando a teologia não está boa, quanto mais se prega, pior fica. Então, não houve clima para fazer uma segunda viagem missionária, enquanto não se corrigiu a rota doutrinária da igreja. Então, reuniram-se os apóstolos, os presbíteros, sob a presidência de Tiago, irmão de Jesus, que era um dos líderes da igreja de Jerusalém, e tomaram uma decisão, escreveram a decisão, comunicaram a decisão então às igrejas gentílicas, que elas não tinham nenhuma obrigação de sujeitarem aos rituais judaicos da circuncisão e outros mais, com propósito da salvação, porque ela é exclusivamente em Cristo Jesus. Bom, dito isto, Paulo então está pronto para fazer a segunda viagem missionária. Houve um entreveiro antes de começar a viagem, porque Paulo tinha como seu parceiro de viagem Barnabé, e quando ele foi chamar Barnabé para a segunda viagem, Barnabé disse: olha, eu estou querendo levar o Marcos novamente com a gente, o jovem Marcos que havia abandonado os 2 missionários em perto da Panfilha. E Paulo disse: não, eu não acho justo levarmos aquele que os abandonou desde perto da Panfilha. Então houve um atrito entre Paulo e Barnabé, uma espécie de grande desavença a ponto dos 2 não caminharem juntos. E Paulo então pega Silas
e parte para a segunda viagem missionária. O projeto de Paulo era ir para a Ásia. Mas diz a Bíblia, em Atos 16, que o Espírito Santo impediu que ele entrasse na Ásia. Quem dá direção missionária para a igreja é o Espírito Santo. Então diz a Bíblia que ele escuta a voz de um varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele estava em Troade, e quando ele escuta esta visão, e vê essa visão, e escuta essa voz, ele entendeu que era a vontade de Deus, que ele não fosse nesse momento para a Ásia, mas que entrasse na Macedônia, na Europa. Então hoje nós vamos ver a plantação desta igreja na Europa, na Macedônia. Aliás, Tessalônica era a capital da Macedônia. Então eu quero, à guisa de introdução, destacar 3 pontos. Primeiro deles, os planos de Deus devem prevalecer sobre a vontade humana. Às vezes o missionário faz planos, ele traça uma rota, mas o Espírito Santo é livre e soberano para mudar esse roteiro. Ele queria ir para a Ásia, e Deus não é para a Ásia, é para a Europa, é para a Macedônia. E Deus direciona não para o Oriente, mas para o Ocidente. E é curioso, meus irmãos, que mesmo que o Ocidente não estivesse na mente do missionário, estava na mente do Espírito Santo. E a chegada do Evangelho na Europa é tão importante porque foi a partir da Europa que o Evangelho se espalhou por todos os continentes: África, Ásia, América do Norte, América Latina e Oceania, chegando aos confins da terra. Então, a chegada de Paulo na Europa, na Macedônia, tem essa relevância de missões mundiais. Nós, inclusive, somos fruto desse evangelho que chega primeiro no Ocidente. Segundo lugar, a perseguição humana não pode destruir a obra de Deus. Esse é um ponto muito, muito importante. Porque o fato de você estar fazendo a obra de Deus dentro da vontade de Deus não significa que você não vai ter oposição, que você não vai enfrentar perseguição. Por onde Paulo passou na Macedônia, nós tínhamos 2 províncias ali, que era a província da Macedônia e a província da Acaia, a Macedônia no norte, a Acaia no sul. Paulo enfrentou perseguição. Primeiro, ele foi açoitado e preso em Filipos. Depois ele vai para Tessalônica e é enxotado da cidade. Ele vai para Bereia e é escorraçado da cidade. Ele vai para Atenas e é chamado de tagarela, pregador de estranhos deuses. Ele se fixa em Corinto, capital da Acaia, cidade grega também, e ele é chamado de impostor. Então, o fato de você estar fazendo a obra de Deus dentro da direção de Deus não significa necessariamente que você não vai enfrentar resistência e oposição. Paulo enfrentou. Agora é importante também frisar que os ventos da perseguição jamais destruíram a igreja, apenas aceleram o processo do seu crescimento. Então, essa é uma verdade inconteste. Terceiro ponto, ainda à guisa de introdução: quando Deus se manifesta, mesmo na perseguição, a igreja se fortalece. E vou recorrer ao texto de 1 Tessalonicenses 1,5, só para provar esse ponto, porque está escrito aí o seguinte: Paulo, escrevendo a sua carta à igreja, diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, a pregação que Paulo traz não é apenas fruto do seu conhecimento, da sua capacidade de argumentação, ou da variedade de seus métodos, não. Esta palavra chegou lá no poder do Espírito Santo.
E quando o Espírito Santo age, meus irmãos, a igreja enfrenta a perseguição e cresce, e se fortalece, e se torna mais robusta ainda. Porque somos informados que os corações foram atingidos e vidas foram transformadas. Os gentios largaram seus ídolos e se converteram a Cristo. Tornaram-se crentes modelos. E num curto espaço de tempo, uma igreja madura, porque estava firme na fé, no amor e na esperança. Então, fica aqui esses 3 pontos para reflexão de introdução. Quem dá a direção é Deus. Segundo, quando Deus dá a direção, você pode enfrentar ainda resistência e oposição. Terceiro, se Deus agir no poder do seu Espírito, a igreja crescerá a despeito da resistência e da perseguição. Bom, então vamos agora à análise do texto. Com a Bíblia aberta comigo em Atos 17, vamos lá. Primeiro ponto, a estratégia missiológica do apóstolo Paulo, versículo 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Vale destacar que Paulo passa batido por Anfípolis, passa batido por Apolônia e vai até Tessalônica. Isso é mais do que uma informação, isso é uma metodologia missionária. Paulo era um homem estratégico. Embora cada vila, cada povo, cada recanto do mundo careça do Evangelho, no que tange a plantação de igreja, precisamos ser estratégicos. Se vocês observarem comigo, Paulo vai sempre se concentrar nas cidades que nós chamamos de capitais. Ele planta a igreja em Tessalônica, que é a capital da Macedônia. Ele planta a igreja em Corinto, que era a capital da Caia. Ele planta a igreja em Éfeso, que era a capital da Ásia Menor. E por que ele faz isso? Porque ele é estratégico. Se você planta uma igreja numa região estratégica, essa igreja vai ser a igreja estratégica para plantar igrejas nas cidades satélites. Exemplo, você lê no Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 3, que Jesus envia cartas às igrejas da Ásia. Como é que o Evangelho chegou naquelas igrejas? Paulo plantou a igreja em Éfeso. Éfeso plantou igrejas em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia, em Laodiceia, em Colossos, em Herápolis. Então, quando se planta uma igreja estratégica, numa cidade maior, com rotas comerciais, com rotas para os viajantes, a possibilidade de esta igreja esparramar esta mensagem, espalhar esta boa nova para outras regiões, é muito grande. Então, Paulo vai passar batido por Anfípolis, vai passar batido por Apolônia. Não que Anfípolis e Apolônia não precisassem do Evangelho, mas ele sabia da mordomia do seu tempo e precisava adotar não apenas a mensagem adequada, mas a metodologia certa para alcançar os melhores resultados. É isso que ele faz aqui. Então, ainda hoje eu fico a pensar que nós precisaríamos refletir sobre isso. Qual é a estratégia missionária da igreja? Onde nós vamos concentrar esforços? No sentido de que aquela região seja o ponto de contato com a micro-região ao redor dessa cidade. A cidade de Tessalônica, meus amados, era uma cidade da mais alta importância, por algumas razões. Primeiro, ela estava exatamente na rota da principal via da época, a Via Ignátia. Era uma via comercial, onde os comerciantes atravessavam regiões, levando seus produtos, levando informações. Além do mais, Tessalônica estava banhada pelo mar Egeu
e tinha ali 2 portos, portanto gente vinha e chegava e saía todos os dias. E isso fez de Tessalônica uma cidade assaz estratégica para que o evangelho pudesse alcançar toda a região. Para vocês terem uma ideia, 600 anos antes, Heródoto já descrevia Tessalônica como uma cidade importante, grande cidade. Xerxes, também chamado de Assuero, marido de Ester, o persa, estabeleceu sua base naval em Tessalônica, quando ele invadiu a Europa. Em 315 a.C., Cassandro reedificou essa cidade. Cassandro era cunhado de Alexandre o Grande. Ele era genro de Filipe. E Cassandro não só restaura a cidade, mas ele dá o nome à cidade Tessalônica. Tessalônica era a mulher dele, filha de Filipe, irmã de Alexandre o Grande, e ele batiza a cidade com o nome da sua esposa, e ela passa a receber o nome de Tessalônica. E hoje, Tessalônica é a 2ª maior cidade grega, com cerca de 2 milhões de habitantes. Então, aquela cidade era uma cidade extremamente importante, extremamente estratégica para a plantação de uma igreja que pudesse irradiar o evangelho por toda a região. Pois bem, vamos ao segundo ponto então, que é a ponte de contato para a pregação do evangelho. Confira o versículo 2 comigo. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e, por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras, porque ele escutou que ali havia uma sinagoga de judeus. Então, entendamos isso. A sinagoga era sempre a cabeça de ponte para a obra missionária de Paulo. Se Paulo chegava numa cidade e tinha uma sinagoga, ele ia para lá prioritariamente. Ele fez isso em Filipos, ele fez isso em Bereia. Então, por que ele optava em ir primeiro para uma sinagoga? Quem frequentava uma sinagoga? Primeiro, os judeus. Segundo, os prosélitos. Quem são os prosélitos? Eram gentios convertidos ao judaísmo. Por que ele dava prioridade às sinagogas para começar o seu trabalho missionário? Porque lá na sinagoga as pessoas já acreditavam nas Escrituras. Eles tinham o Velho Testamento. Então, qual era o papel de Paulo ao chegar numa sinagoga? Era provar pelas Escrituras que o Messias que os judeus esperavam é Jesus de Nazaré, e que ele morreu, e que ele ressuscitou, e que ele voltou para o céu, e que ele derramou o Espírito Santo, e que ele governa a igreja. Entender isso para Paulo era vital. Então, todo missionário, plantador de igrejas, precisa de fazer conexões. Aliás, todos nós precisaríamos pensar nisso. Nós estamos numa cidade. Qual é essa cidade? Qual a população dela? Qual o IDH dela? Como é que é a questão política da cidade? Como é que é a questão econômica da cidade? Como é que é a questão do comércio da cidade? Como é que é a história da cidade? É preciso inserir. É preciso se encarnar. É preciso entender a cidade. Quais são as portas abertas? Quais são as portas fechadas? Quais são as oportunidades? Quais são os perigos? Paulo era um homem extremamente antenado com isso. Agora vejam vocês, quando ele vai para a sinagoga, ele tem um método de trabalhar. Por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras. Arrazoar não é uma questão sentimental, não é uma mensagem emocionalista. Não, ele apela para o entendimento, ele apela para a razão, ele apela para a compreensão. Ele vai examinando as Escrituras e vai tratando com eles, conversando com eles, perguntando, dando resposta para eles, para que eles pudessem entender. Paulo então usa o lugar certo, a sinagoga, o tempo certo aos sábados, porque o povo se reunia lá nos sábados. Ele usa o meio certo, que é a Escritura,
E ele usa a mensagem certa, que é a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Então, resumindo esse ponto, nós precisamos pregar a mensagem certa e nós precisamos buscar os melhores métodos. A mensagem é imutável, os métodos precisam ser adaptados a cada realidade. Terceiro ponto, a essência da pregação de Paulo, no versículo 3. Olha o que está escrito: expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Veja você que a pregação de Paulo é Cristo através das Escrituras. Não é um Cristo que ele acha, não, é o Cristo retratado e revelado das Escrituras. Ele não prega a filosofia grega, ele não prega a política romana, ele não prega a tradição dos anciãos, ele não prega os dogmas dos rabinos, ele expõe as Escrituras. Isso nunca mudou. Então, vamos olhar aqui alguns pontos. Aliás, 2 pontos que eu quero frisar com vocês. O primeiro ponto é que Paulo variou os métodos. Veja vocês comigo o que ele vai usar aqui. Se você está com a Bíblia aberta, eu não sei se você tem o hábito como eu de grifar, ele usa 4 palavras aqui para pregar. Primeiro, no verso 2, ele usa o verbo arrazoar. Arrazoou. A palavra grega aqui é dialética, né? É ensinar discutindo por meio de perguntas e respostas. Segunda palavra que ele vai usar está aí no versículo 3, expondo, expor. E aqui a ideia é de você esclarecer, explicar o conteúdo do Evangelho. Isso é pregação. Pregação é a explicação da Bíblia. Você abre o texto, lê o texto, explica o texto. É isso que ele fazia. Depois, veja comigo no verso 3 ainda, ele demonstrou, ou seja, ele provou fatos, que o Cristo devia padecer, que o Cristo devia ser crucificado, que o Cristo devia ser sepultado, que o Cristo deveria ressuscitar, e que esse Cristo é o Cristo que se espera, é o Messias. Então a pregação, ela discute com a sua razão, ela é endereçada ao seu entendimento, ela expõe o texto, esclarece o texto, ela mostra fatos, prova os fatos, e então tem a última palavrinha aí, no versículo de número 3, lá no final diz: ele é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Agora ele anuncia a pessoa de Cristo, a sua vida, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição. Chama a sua atenção para o fato de que essa mensagem da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, é a essência do Evangelho. Se você fizer uma pesquisa hoje no Brasil, dos púlpitos, das mensagens proclamadas, está escasseando hoje a mensagem da cruz. Parece-nos que a igreja está deslocando o eixo central do cristocentrismo para o antropocentrismo. E não há evangelho, irmãos, sem a cruz. Não há evangelho sem a proclamação da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eu destaco aqui para você 7 aspectos para sintetizar a pregação de Paulo em Tessalônica. Primeiro, o lugar, a sinagoga. Segundo, o tempo. Ele vai na sinagoga no sábado. Terceiro, o livro-texto, as Escrituras. Quarto, a tese. Jesus de Nazaré é o Messias, que havia sido prometido aos pais. Quinto, o método. Ele apelou para o entendimento, para a compreensão. A maioria das pregações hoje são muito mais no campo emocional,
do experiencialismo que do entendimento. As pessoas querem sentir, elas não querem pensar. John Stott, num pequeno grande livro, diz que crer é também pensar. É preciso entender. Você não precisa despir-se da sua inteligência e da sua razão. Aliás, você precisa da sua inteligência e da sua razão para compreender as verdades essenciais do cristianismo. Depois a prova, ele demonstra que era necessário que o Messias fosse ressuscitado dentre os mortos. E finalmente o efeito, alguns judeus se convertem, uma multidão de gregos e prosélitos e muitas mulheres distintas da cidade de Tessalônica. Quarto ponto, vamos ver o impacto da pregação de Paulo. Veja o verso 4 comigo. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Meus irmãos, é um fato milagroso aqui para nós, porque Paulo expôs a palavra 3 sábados. É bem verdade que ele deva ter ficado mais tempo lá, porque somos informados também que a igreja de Filipos enviou ajuda financeira para Paulo 2 vezes quando ele estava em Tessalônica, que precisou trabalhar com as suas próprias mãos para se sustentar na cidade. Mas de qualquer forma, naquela época Tessalônica tinha 200 mil habitantes, hoje tem 2 milhões. É só você pensar que chega um cidadão numa cidade de 200 mil habitantes, sem rádio, sem televisão, sem internet, sem meios de comunicação de massa, sem Bíblia impressa, sem folheto, e impactar a cidade a ponto de multidões. Não há outra explicação a não ser que esse evangelho chegou de fato lá, não em palavras, mas no poder do Espírito Santo. É um resultado exponencial, extraordinário. E diz a Escritura que afluíram para essas reuniões 4 tipos de pessoas: judeus, segundo gregos, terceiro tementes a Deus, quarto mulheres distintas. E aqui eu quero chamar a sua atenção para as 3 características fundamentais dessa mensagem que Paulo anuncia lá em Tessalônica. Em primeiro lugar, foi uma pregação centrada na palavra de Deus. Uma pregação centrada na palavra de Deus. Em outras palavras agora, Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. O pregador não pode, naquilo que nós chamamos de pregação expositiva, ler o texto, ir embora do texto e nunca mais voltar ao texto. Então, a promessa de que não volta vazia não é a palavra do homem, não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. Então, pregação é exatamente a exposição, a explicação da palavra de Deus. Segundo lugar, foi uma pregação revestida de poder. Capítulo 1, versículo 5 da primeira carta, diz que este evangelho chegou lá não em palavras, não em eloquência humana, não com metodologias humanas, mas no poder, na convicção do Espírito Santo. E como ouvimos hoje do reverendo André, sempre que nós nos levantamos para pregar, os joelhos ainda tremem um pouquinho. É curioso isso. Às vezes as pessoas me perguntam assim: pregar para você é coisa automática? Eu falo, não é de jeito nenhum. E vocês não sabem a angústia às vezes do coração, à noite, acordando de madrugada, a mente a mil. Porque temos uma plena convicção: se Deus não falar, o homem fala em vão. Sentimos-nos muito aquém desta grande tarefa. Então, talvez nós pudéssemos nos aliançar em conectar os bancos com o púlpito. Porque banco sem oração gera um púlpito sem poder.
Para que a pregação seja no poder, na virtude do Espírito Santo, é preciso regá-la, banhá-la com óleo do Espírito. E o poder do Espírito vem mediante a oração. Então o apóstolo Paulo era um homem que pregava aos ouvidos e pregava aos olhos. Ele falava e demonstrava. Ele tinha escritura e tinha o poder de Deus. E Jesus disse: errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Tem muita gente hoje que é doutor em escritura, mas é analfabeto do poder de Deus. Tem gente que quer ser doutor em poder de Deus, mas é analfabeto das escrituras. As duas coisas não caminham separadas, elas têm que caminhar sempre juntas. O poder é consequência das escrituras, e as escrituras requerem o poder de Deus. Você prega aos ouvidos, você prega aos olhos. Terceiro lugar, foi uma pregação marcada por profunda convicção, por uma experiência de vida. Paulo era um homem que ardia, era uma tocha acesa. Esse homem pregava doente, pregava com saúde, pregava preso, pregava em liberdade, pregava com fartura, pregava com escassez, pregava na sinagoga, pregava no templo, pregava na praça, pregava na praia, pregava nas prisões. Não importa a geografia, ele está pregando. Porque às vezes a gente pensa o seguinte: bom, eu quero ser missionário. Eu vou ser missionário lá não sei aonde. Ok. E aqui, enquanto você está, o que você tem feito? Ronaldo Lidório tem uma frase muito curiosa: quem é bênção onde está, vai ser bênção aonde for. Então, não espere Deus fazer um chamado para você ir para tal lugar para pregar. Comece aqui. Comece na sua casa. Comece com seus amigos. Comece com o motorista do Uber. Comece com a atendente do supermercado, com o balconista da farmácia. Nós precisamos aproveitar todas as oportunidades e pregar com convicção. Convicção. Quinto lugar, a resistência à pregação de Paulo. Vamos olhar versos 5 e 6. Os judeus, porém, vamos ler o 4 para entender os judeus, porém. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: esses que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui. Então, notinha de rodapé: não tem pregação do evangelho sem oposição. Nunca foi popular, nunca. Nós queremos tornar o evangelho às vezes mais palatável, mais açucarado, mais ao gosto da freguesia. Mas o evangelho vai sempre encontrar oposição, seja do diabo, seja do mundo, seja da particularidade de cada coração rebelado contra Cristo. O que é curioso aqui é que a oposição não vem do cenário político do Império Romano. A oposição é religiosa. Ela vem dos judeus. E a motivação dessa perseguição é, conforme está escrito aqui, movidos de inveja. Por que inveja? Porque, convenhamos, Paulo tem 3 sábados que está na cidade, já tem uma multidão de gente. Poucos judeus, mas uma multidão de gregos. Muitas mulheres da sociedade.
E, amados irmãos, a luz incomoda as trevas, e por causa da inveja, esses judeus usaram expedientes nada republicanos, ajuntaram gente da malandragem, gente da pior estirpe, para bagunçar mesmo, para criar tumulto mesmo, para inventar uma narrativa falsa, dizendo que esses homens alvoroçaram a cidade, esses homens têm transtornado o mundo, e chegaram aqui para transtornar a nossa cidade, afirmando que esses homens procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Eles estão levantando um problema gravíssimo, porque Tessalônica era uma cidade livre, e toda cidade livre dentro do Império Romano tinha muito medo de uma sedição, porque poderia reverter o status quo da cidade. Então eles inventam a narrativa de que esses missionários são um problema para a cidade, vão transtornar a cidade, vão trazer sentença e juízo do Império Romano sobre a cidade, vai ser um caos na cidade se esses homens permanecerem aqui. E como ouvimos hoje, enquanto nós estamos aqui, há irmãos nossos sendo presos, torturados, condenados à morte, não porque cometeram um crime, não porque transtornaram a sociedade, botaram o mundo de cabeça para baixo, não, é porque pregam o Evangelho. Nós vivemos hoje um cenário de cristofobia, como poucos na história, e nós precisamos estar conscientes, meus irmãos, conscientes de que a igreja nunca foi popular para o mundo sempre odiou a igreja e vai odiar. E é por isso que Mark Lloyd Jones, muito acertadamente, disse que a amizade do mundo é pior do que a espada do mundo. Ai da igreja se o mundo dissesse: que maravilha, vem para cá, vamos dar as mãos, vamos trabalhar juntos. Não, o mundo vai odiar a igreja, vai perseguir a igreja, e não foi diferente do primeiro século, e não está sendo diferente no século 21. Sexto ponto, a acusação contra Paulo e seus cooperadores. Veja aí você, seguindo a leitura, versículos 7 a 9. Os quais Jasão pesou, todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades, ou seja, a multidão aqui no grego é demos, de onde é a palavra democracia, e politarcos, que eram os oficiais não romanos da cidade, da região da Macedônia. Então esses magistrados escutam isso, o povo da cidade escuta isso, e todo mundo fica muito alarmado, porque isso pode chegar nos ouvidos de César, e César tirar o status de cidade livre de Tessalônica. Então, a pergunta é: de fato Paulo estava transtornando o mundo no sentido negativo? Porque a ideia deles não é de transtornar para melhor, porque transtorno, a palavra transtorno já é uma palavra que tem a conotação negativa. Não, nenhum transtorno. Ele está trazendo luz onde tem escuridão, está trazendo a verdade onde reinava a mentira, está trazendo a mensagem de Deus, onde os homens estavam confusos com muitos deuses, os deuses gregos. Ele não está transtornando o mundo. Aliás, essa palavra que aparece aí,
observe comigo, versículo 6, a palavra mundo, não é cosmos. Essa palavra aí, mundo, no grego aí, é oikomenem. E essa palavra traz a ideia de terra habitada, conhecida. Ele não está dizendo mundo, cosmos, não. Ele está dizendo mundo, terra habitada. Ele está falando aqueles que têm transtornado o Império Romano. Essa é a tradução literal. Aqueles que têm transtornado o Império Romano chegaram aqui também. Ou seja, a narrativa dos acusadores é conectar a mensagem de Paulo com algum viés político para que ele pudesse ser incriminado como um transgressor e como opositor de César. É óbvio que Paulo nunca pregou que Jesus era um outro rei no sentido de estar aí disputando com César um espaço. Na verdade, todos os reinos do mundo são do Senhor e do seu Cristo. Mas Jesus nunca entrou num embate político. Quando o Pilatos quis suscitar essa discussão com eles, o meu reino não é deste mundo. O reino de Cristo não é geográfico, nem político. É o reinado dele no seu e no meu coração. Bom, dito isto, me permita muito brevemente fazer agora um breve resumo da primeira carta que nós vamos inicialmente estudar. E eu quero destacar 6 pontos aqui, para sintetizar os problemas que Paulo lida quando escreve a carta. Primeiro problema: a pregação da segunda vinda de Cristo havia produzido uma situação anormal. Agora vamos lá para 1 Tessalonicenses, por favor. É apenas um tira-gosto aí da carta para vocês. Dê uma olhadinha comigo no capítulo 4, versículo 11, da primeira carta. E diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Quando Paulo foi pregar em Tessalônica sobre a segunda vinda de Cristo, eles entenderam errado. Eles entenderam que Paulo estava falando sobre a segunda vinda iminente, na hora, é nessa geração. E aí, o que aconteceu com os Tessalonicenses? Alguns deles pararam de trabalhar. Falaram: vou trabalhar para quê se Jesus vai voltar? Não vou trabalhar mais, eu vou ficar esperando. E aí o que aconteceu? Começaram a viver às custas dos outros. Meus irmãos, de vez em quando surge alguns dizendo: é nessa geração, é agora. É claro que nós aguardamos a volta de Jesus para a nossa geração, mas afirmar que ele vem na nossa geração é ir além das Escrituras. Jesus disse que aquele dia é da economia do Pai, e todas as pessoas que ousaram marcar a segunda vinda de Cristo caíram em ridículo. Precisamos estar preparados, precisamos apressar, mas não podemos marcar datas. Esse foi um problema da igreja de Tessalônica. Paulo escreve para corrigir isso. Segundo lugar, havia confusão acerca do destino dos crentes na hora da morte. Capítulo 4, versos 13 a 18. Paulo diz: não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para que vocês não fiquem entristecidos. O que está acontecendo aqui? Aqui, irmãos, é onde a filosofia se introduz na teologia e produz um efeito desastroso. Paulo teve que lidar com isso nas 2 cidades gregas, para quem escreveu carta, para Tessalônica e para Corinto. Por quê? Porque o pensamento grego principal era o chamado dualismo. O que era o dualismo do pensamento grego? É que para os gregos a matéria que você tange é essencialmente má, e o espírito invisível e imaterial, espiritual, era essencialmente bom. Então os gregos não acreditavam na doutrina da criação, nem da encarnação, nem da ressurreição.
Por quê? Porque se Jesus tinha um corpo físico, material, e ele tinha, se na cabeça deles, a matéria era essencialmente má, então Jesus não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, então ele não podia ser Deus. Agora, os gregos tinham outro problema. Se o corpo, a matéria é má, a ressurreição é uma mensagem contrária àquilo que se crê. Por que é ressurreição? É voltar ao corpo. Aquele corpo morreu, agora recebe nova vida. Mas continua sendo um corpo físico. Jesus pode botar a mão aqui, ó. Então os gregos não aceitavam a ideia de ressurreição. Eles eram contra a doutrina de ressurreição. Ao serem contra a doutrina da ressurreição, agora pensem na igreja. Aí o camarada sai lá dessa cosmovisão, vem aqui para a igreja, é batizado e membro da igreja agora. Mas os laivos daquela filosofia ainda permanecem nele. Aí morre um parente. Que esperança tem? Sem ressurreição. Aí quando morria um crente, era uma tristeza só. Não tem esperança. Então Paulo precisa corrigir a mente equivocada deles, dizendo, não gente, não é assim não. Nós podemos viver com esperança. Porque assim como Cristo morreu e ressuscitou, Ele vai trazer também com Ele aqueles que já estão lá na glória com Ele, reinando com Ele. Porque quando um crente morre, entendamos isso. Primeiro, não tem reencarnação. Segundo, não tem purgatório. Terceiro, não tem aniquilamento. Quarto, não tem sono da alma. Quinto, quando um crente morre, diz a Bíblia, seu espírito é aperfeiçoado para entrar na glória, é deixar o corpo e habitar com o Senhor, é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. No momento em que a pessoa morre, a alma dela, ou o espírito, como queira, imediatamente entra na glória e começa a reinar com Cristo. Quando Jesus voltar, estas almas que estão reinando com Ele, conforme Apocalipse 20, voltam com Ele. E aquele corpo que está lá no pó, foi feito do pó, é pó. Ao ouvir a voz de Jesus, sairão dos túmulos com um corpo imortal, incorruptível, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. E esse corpo glorificado se une àquela alma que veio com Ele, e assim plenamente glorificados, corpo e alma, estaremos para sempre com o Senhor. Isso tem o quê? Consolo. Quando ele vai tratar desse assunto na carta aos Coríntios, ele lida com a mesma questão, no capítulo 15, verso 12. Porque também eles estavam dizendo o seguinte: nós até acreditamos que Jesus ressuscitou, mas alguns da igreja não acreditavam que os mortos ressuscitassem. E o argumento de Paulo é o seguinte: se Cristo ressuscitou, os mortos ressuscitam. Se Cristo não ressuscitou, então os mortos não ressuscitam. Mas se Cristo ressuscitou, verdadeiramente os mortos vão ressuscitar. Então Paulo precisa corrigir esse problema doutrinário da igreja. Terceiro lugar. Havia uma tendência de desprezar toda a autoridade legal. Olha o capítulo 5 comigo. Versículos 12 a 14. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais em amor, em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, vivem em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Então preste atenção que tinha gente insubmissa. Tinha gente que não estava acatando com apreço os que presidem no Senhor, os que admoestam o povo. Então, numa comunidade onde a liderança que Deus levantou não é tratada com o devido respeito,
apreço, cuidado. É uma comunidade que está em crise, está dividida, está sem harmonia, está sem paz. E Paulo precisa instruir aqueles irmãos da necessidade de respeitar e obedecer às autoridades constituídas, enquanto elas forem fiéis às Escrituras, obviamente. Quarto ponto: havia uma tendência à recaída na imoralidade. Capítulo 4, versos 3 a 8. Vamos entender isso aqui, irmãos amados. Paulo diz que o nosso corpo não é para impureza, mas é para santificação. Que eu não devo usar o meu corpo como instrumento de iniquidade, para defraudar alguém. A palavra defraudar é despertar um desejo que eu não possa satisfazer licitamente. Então preste atenção aqui. Nós temos que ter mais cuidado com o nosso corpo, na hora de nós nos vestirmos. Por quê? Porque é possível que alguém se vista para a glória de Deus, e é possível que alguém se vista para provocar exatamente algum olhar. E como, desculpa dizer isso, como o homem olha, todo homem olha. Se ele não olha, ele está com problema. Não é alguns, não, todo homem olha. Agora, se a pessoa se veste de forma provocativa, isso é defraudar, porque ela está despertando na outra pessoa um desejo que essa pessoa e nem a outra pode satisfazer legitimamente. Então Paulo vai orientar a igreja no que tange à questão da santidade, da santificação, na área sexual. E ele chega a afirmar que esse tipo de pecado provoca a ira de Deus. Numa sociedade brasileira, que é uma das mais sensuais do mundo, eu achei tão curioso, a reverenda André, quando eu fui a Seul, nós passamos lá uns 10 dias, uma cidade de 10 milhões de habitantes, você não vê, mas não vê mesmo, uma pessoa vestida sensualmente na rua. A nossa cultura é muito sensual, é muito sensualizada. E isso é provocado todo dia, toda hora. Seja nas mídias, seja nas mídias televisivas. E talvez por isso, agora estamos entrando aí na semana do Carnaval. Pensa num negócio complicado. Então nós precisamos guardar os nossos olhos, os nossos ouvidos. Lembra lá do sacerdote? Que ele tinha que receber uma marca de sangue na orelha, no polegar da mão direita, no polegar do pé esquerdo. E o que significa isso? Que eu preciso consagrar o que eu escuto, o que eu faço e aonde eu vou, para Deus. Santidade de vida. Quinto lugar. Paulo escreve para alertar que havia um grupo de resistência ao apostolado dele na igreja. Olha isso. Capítulo 2, 5 a 9. Olha aí comigo. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós,
Porque vos recordais, irmãos, de nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. A ideia que Paulo passa aqui, prestemos bem atenção nisso, é que tinha gente acusando Paulo de bajulador, tinha gente acusando Paulo de ganancioso, tinha gente dizendo que Paulo era um poço de vaidade, que estava buscando glória de homens. Então, preste atenção nisso. É possível que até numa comunidade cristã ainda existam pessoas que se levantam para questionar não fatos, para questionar motivação. Isso é um juízo de valor subjetivo. Lembra lá da crítica que o Eliabe fez ao Davi? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Isso é juízo de valor, isso é foro íntimo, só Deus conhece. Então há críticos que eles têm a síndrome de Deus. Eles são capazes de julgar até seus pensamentos, de se oporem até o que você pretensamente está sentindo. E essa foi a resistência que Paulo enfrentou, e tem que desbancar essas acusações, mostrando o seu testemunho de como ele se dedicou a pronto de dar a sua vida e de trabalhar para pregar o Evangelho àqueles irmãos. Mas, em último lugar, quando Paulo escreve esta carta, e nós veremos oportunamente, havia sinais até de divisão dentro da igreja. Então vamos ver o capítulo 4, verso 9. Olha aí. Em sua companhia vos envio Onésimo. Não, desculpa, estou em Colossenses, perdão. 4:9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. 5:13. E que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros. Paulo não desperdiça palavras. Quando Paulo diz uma palavra, vivem em paz uns com os outros, porque está tendo algumas confusões lá dentro, batendo a cabeça. Então, eu quero concluir dizendo o seguinte: às vezes eu escuto assim: pastor, nós temos que viver a realidade da igreja primitiva. Ok. Me aponte uma igreja neotestamentária que não tivesse problema, para nós não criarmos uma visão romântica e não entrarmos também num processo de autoestima achatada. Aqueles irmãos lá viveram dramas como nós vivemos hoje, porque o mundo mudou em 20 séculos, mas o coração do homem é o mesmo, carente do Evangelho do mesmo jeito, necessitado da mensagem da salvação da mesma forma. Então, gostaria de propor um desafio para vocês. Essa carta é muito pequena, nós vamos estudar a primeira e depois a segunda. Você lê as duas cartas com 20 minutos. Quem sabe nessa semana você possa ler algumas vezes. Eu não sei quanto a vocês, mas o meu estilo de estudar a Bíblia não é começando em Gênesis, terminando em Apocalipse, começando em Gênesis, terminando em Apocalipse. Eu gosto de morar num livro da Bíblia. Morar num livro da Bíblia. Se você lê um livro da Bíblia 2, 3, 5, 10, 20 vezes, 30 vezes, ele entra no seu coração, entra na sua mente. Se você tirar 20 minutos por dia, você vai ler 7 vezes até o próximo domingo. Dá para fazer isso? Às vezes a gente fica complicado. Porque o Gil estava no Mato Grosso e tinha uma menina de 6 anos, já tinha sido alfabetizada.